Oi, eu sou o professor Igor Passos. Vamos começar logo essa bagaça? Na realidade, eu gostaria de falar com você hoje a respeito de uma forma geométrica em especial, o círculo. Sim, esse círculo que você já conhece, e especificamente eu gostaria de trabalhar com você hoje duas dimensões, duas medidas que a gente faz dentro do círculo. A primeira delas a gente vai realizar utilizando uma régua escolar de plástico, coisa básica que você deve ter aí em casa, material escolar, bem tranquilo. E a proposta é colocar essa régua exatamente lá no meio do círculo, para poder fazer a medição que a gente chama de diâmetro. Então o diâmetro é essa linha que passa bem na metadinha ali do círculo, passando pelo seu centro, então é a medida de fora a fora de um círculo. A próxima medida eu vou pedir para você imaginar uma régua mole. Na realidade, ela também é conhecida como fita métrica, muito utilizada pelo pessoal que trabalha com moda para poder tirar as medidas das pessoas. Imagina que nós vamos fazer a medida agora, não mais o diâmetro, e sim da parte externa do círculo. Então vamos colocar essa fita métrica, que ela é molenga, ao redor do círculo, começando ali pelo lado direito. A gente vai deixar ela bem encostadinha no círculo, medindo toda a dimensão até finalizar novamente. Essa medida, ela recebe o nome de comprimento da circunferência. Ou, também tem um outro apelido aí, é chamada de perímetro da circunferência. Há algumas fontes literárias que aparece apenas como circunferência. Então, onde você ouvir circunferência, é o tamanho da volta lá que aparece no círculo. Uma vez demonstradas essas duas medidas, eu quero propor para você um experimento. Na realidade, você não precisa fazer ele, pelo menos não agora, mas pelo menos acompanhar aquilo que eu fiz por aqui. Então, o que foi que eu me propus a fazer aqui em casa? Estava eu, feliz e contente, preparando esta aula, quando eu me dei conta que a luminária que eu uso tem um perfil circular. Tá vendo essa proteção da lâmpada? Ela é circular. Aí eu olhei ali para cima do computador e falei, horas, por que sim, por que não? Vou tentar medir. E então, pedi uma fita métrica aqui para minha sogra, que me ajudou, me forneceu a fita métrica, e resolvi tirar então a medida da circunferência, ou também conhecida como comprimento da circunferência do perímetro da minha luminária. Logo depois, peguei uma régua e fiz a medida lá do diâmetro dessa luminária, anotando ambos os valores nessa tabelinha aqui. Luminária, circunferência 39,8 cm e o diâmetro 12,5 cm. Não satisfeito, fui dar uma volta em casa e encontrei os brinquedos dos meus filhos. Este aqui é um escorregador, aliás, maravilhoso, muito engraçado. Tem uma bolinha que desce aqui ó, pelas mãozinhas do macaco, aí ele escorrega primeiro pelo círculo vermelho, depois no amarelo, no verde. A hora que chega aqui embaixo tem até um botãozinho que ela aciona, tem um barulho, uma coisa maluca e tal. E resolvi fazer a medida também lá do perímetro da circunferência, utilizando a fita métrica. Logo depois desmontei a parte de cima do brinquedo para conseguir fazer a medida do diâmetro dessa circunferência, tomando nota e deixando então a minha tabela um pouquinho maior com esse brinquedo que eu chamei de escorregador, já que é o escorrega da bolinha lá do macaquinho, tal, com 58,3 centímetros de circunferência e 18,4 centímetros de diâmetro. Aí saí pela casa procurando outras coisas com formato circular e encontrei o carro da minha sogra, parado lá na garagem. Fui fazer a medição também na roda do carro dela, ela tem um Gol fantástico, eu gosto muito do carro. Fiz aí a medição do perímetro, do pneu e roda na realidade, e também do diâmetro, como você consegue ver aqui por essa fotografia. Com os dois valores a gente esticou um pouquinho mais a nossa tabela, pneu do carro com 1,79 cm de circunferência e 58 centímetros de diâmetro. Depois encontrei lá no quintal também a moto do meu sogro, parei para poder fazer a medição, a roda um pouquinho maior, e depois o diâmetro da mesma roda, da mesma moto, obviamente, compilando os valores na tabela. Pneu da moto, 208 centímetros de circunferência, que é aquele perímetro que a gente já falou, e o diâmetro dela, 69 centímetros. A próxima vítima que eu encontrei aqui em casa com um perfil circular foi um brinquedo também dos meus filhos. Aliás, esse brinquedo é um barato, é uma rodinha que eles vão passeando pela casa e tem aqui esse clec, 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 clec que fica fazendo barulho. Aliás, é muito divertido. Nos primeiros 5 minutos que ele brinca. Tomando nota lá na tabela como o brinquedo de girar, o brinquedo da rodinha, 76,6 de circunferência, 23,3 de diâmetro. Estamos quase acabando, eu prometo, falta só mais um objeto. Sair caçando em casa tudo que é objeto circular. E na realidade eu queria que tivessem uns 700 objetos circulares, mas não tem. Ainda bem, né, professor? Tem só mais um, eu prometo, tá acabando essa tabela.
Próximo e último objeto, o pneu de uma bicicleta, aliás uma bicicleta maravilhosa, uma Caloi 10 que tem aqui clássica, essa é do meu cunhado. Aqui está o diâmetro da roda da bicicleta e por fim a última linha lá, pneu da bicicleta com 216 centímetros de circunferência e 70 centímetros de diâmetro. Bem, eu vou fazer agora aqui uma mágica, vou fazer acontecer, vou fazer surgir uma última coluna nessa tabela. Então atenção, 3, 2, 1 e... surgiu lá mais uma coluna. E nessa coluna eu quero propor para você que imagine comigo o seguinte. A gente vai preencher essa coluna com esses dados aqui, ó, fazendo a conta da circunferência dividido pelo valor do diâmetro. Como assim, pro? Não entendi. Ah, é simples, ó. A primeira linha, falando da luminária, ela tinha 39,8 centímetros de perímetro da circunferência. Ela tinha 12,5 centímetros de diâmetro, que era lá no meio. Então, para preencher a última linha, eu vou pegar o valor que estava em C, 39,8, e vou dividir pelo valor que estava aqui no diâmetro, 12,5. Eu usei uma calculadora para fazer essa conta, para poder agilizar o processo, mas o fato é que essa conta ficou assim, ó, 3,18. A mesma coisa fiz para a linha de baixo, então 58,3 dividido por 18,4 deu 3,16. E aí a gente foi completando essa tabela, executando a mesma conta para todas as linhas e os valores ficaram assim. Curioso, né? Curioso porque os valores estão ali mais ou menos... Bom, deixa eu seguir, não vou dar spoiler não, vem aqui comigo. Vamos somar todos esses valores, então coloquei ali, acrescentei no slide os sinais de mais e lá embaixo a barra para poder fechar a conta. Quando a gente soma todos esses valores, encontramos o número 18,75. Se quiser confere aí, não acredita no tio não, tenta conferir. Se eu errei o cálculo você comenta, coloca aqui nos comentários, por favor. Somando todos eles a gente chega em 18,75 e você deve saber que quando a gente soma todos os valores e divide pelo número de itens, a gente está calculando no fundo a média. Você que é aluno, é aluna, sabe como calcular a média todo bimestre, todo trimestre, etc e tal. Então a minha proposta é pegar essa soma, 18,75, e dividir por 6, já que a gente utilizou 6 objetos, eu utilizei na minha experiência. E aí a gente chega num valor aí de 3,12. Não sei se você sabe, mas também é possível se escrever essa conta assim, ó, 18,75 barra 6. Então esse símbolo de dividido, ele é utilizado nos primeiros anos do ensino, e depois a gente passa a utilizar barra também, onde você ler barra também é um sinal de divisão, tudo bem, mesma coisa. O fato é que aqui a gente está calculando o valor médio, e o valor médio foi de 3,12 para as medições que o tio Igão fez, que eu fiz do comprimento pelo diâmetro. Intrigante isso, não? Afinal, eu usei objetos tão diferentes, roda grande, roda pequena, brinquedo, e o resultado foi quase constante. Eu falo constante porque agora eu quero apresentar para você, atenção no próximo slide, esse lindo desenho. Galera, isto aqui é nada mais nada menos do que uma letra do alfabeto grego muito utilizada na matemática e em outras várias ciências para poder representar π. A gente chama esse cara de π. E o π nada mais é do que uma constante da natureza. Para todos os círculos, o π é o mesmo, tem sempre o mesmo valor, é uma constante da natureza. Eu acho isso lindo e maravilhoso, muito legal demais. Além disso, a gente pode perceber que o π ele é resultado da divisão do perímetro pelo diâmetro de qualquer círculo. π é igual perímetro dividido por diâmetro. Então aqui a gente está pegando a frase que está lá em cima e transformando numa equação, numa fórmula matemática. O valor de π, o seu valor é 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89... E detalhe, lá no final tem 3 pontinhos, reticências, dizendo que o π ele continua infinitamente. Aliás, o π ele continua de verdade ao infinito, ele é um número irracional e a ideia é que ele tem aí infinitas casas depois da vírgula. Mas, para efeito de ensino fundamental, ensino médio e vestibular, a gente pode considerar isto aqui, ó, que o π é aproximadamente 3,14. Isso já satisfaz boa parte dos nossos problemas. Oficialmente, o π vale mais ou menos, professor, 3,14. Positivo. Gostaria de compartilhar contigo a tabela que eu mostrei alguns slides anteriormente. E você vai perceber que as minhas medições de π, ou seja, de comprimento dividido por diâmetro, não deram exatamente 3,14. Mas ficaram bem perto. Tem algumas que estão maiores, outras menores, mas mais ou menos ali. E digo mais, quando eu calculei a média, eu melhorei um pouco essa perspectiva. A média desses valores que eu fiz foi de 3,12, olha, já chegou mais perto do π, já chegou mais perto. Possíveis motivos para não ter acertado em cheio 3,14 em todas as medições.
Como você percebeu, meu método de medição foi um pouquinho arcaico, né? Então eu tentei ali fazer de um jeito ou de outro, utilizei uma uma fita métrica que não é muito precisa. A gente tem alguns erros de medição inerentes ao processo, que explicam porque os meus valores não deram exatamente 3,14, mas até que chegou bem pertinho, concorda? Professor, onde é que eu vou usar isso? Faz de conta que esse técnico, esse engenheiro, esse trabalhador aí da indústria precise fazer um serviço de limpeza, de lixamento dessa tubulação, que aliás está bem oxidada, tá vendo por fora aqui? Bastante ferrugem. E você sabe que qualquer serviço que você vai fazer custa dinheiro, dinheiro. Aí então é necessário ele fazer o cálculo de qual é o tamanho dessa volta aqui, qual é o tamanho do comprimento do perímetro. Ora, ele não precisa ficar fazendo igual o professor Tivigão, dando a volta, tal. Basta ele medir o diâmetro, que ele está fazendo com a trena lá, ó. Porque ele sabe que se ele pegar o diâmetro e multiplicar por π, por 3,14, ele vai chegar muito próximo, se não exatamente em cima, do valor que ele tem desse tubo, de volta a volta. Tem mais um exemplo aqui, quero fazer um desafio para você, veja só. Próxima vez que você for numa quadra poliesportiva, numa quadra de futebol, tudo bem que agora é época de pandemia, tá tudo fechado, mas até mais fácil, porque não tem ninguém jogando, você pode tentar fazer esse experimento. Eu sugiro você fazer o seguinte, olha só, vá até o centro da quadra e caminhe lá no centro marcando os seus passos por esse segmento de reta, que, você deve estar entendendo, ele significa o diâmetro do círculo central. Então, vá caminhando por cima e contando os seus passos. Faz de conta que você andou 10 passos ali, essa linha mede 10 passos, uma hipótese. Agora eu convido você a fazer o seguinte, a caminhar pela linha curva, a caminhar ao redor de todo esse círculo aqui, também contando os passos. O que você vai notar? Obviamente, para poder fazer o segundo trajeto, você vai dar 3 vezes mais passos do que no primeiro trajeto. 3,14 na verdade. Então, por exemplo, o que eu propus, se você tiver dado 10 passos para andar em linha reta, em cima do diâmetro, para fazer a volta, você vai dar aproximadamente 30 passos. Isso é tudo, pessoal. Na realidade, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento enorme à professora Bruna Capello, que é professora também na escola onde eu leciono. Ela que me deu a ideia de fazer uma aula lá no Laboratório Maker sobre isso, onde ela ia utilizar nas aulas de matemática dela. Isso me inspirou a gravar o vídeo aqui no canal Matemitando. Oxe, gente, tava até me esquecendo. Se você quiser saber um pouco mais a respeito da história do número π, eu recomendo assistir esse vídeo aqui, ó, que vai aparecer. Não é o canal Matemitando, mas é um excelente canal também. Fechou? Até mais, tchau!